Uma ação. Vou explicar de maneira bem fácil, bem resumida o que significa uma ação. Meu nome é Dani Amédio, começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, você sabe o que significa uma ação? Eu tenho ações em uma carteira pequena, recém tô começando. E vou dizer para vocês o que significa uma ação. Uma ação nada mais é do que uma pequena parcela de uma empresa. Quando vocês têm uma ação, por exemplo, da Petrobras, vocês têm uma pequena parcela da Petrobras. Uma ação do Banco do Brasil, uma ação do Bradesco. Vocês podem comprar ações no mercado fracionário, vocês podem comprar apenas uma ação, a gente tem essa possibilidade. Ou um lote de ações, né? 100 ações. Aí ou mais, aí vocês vão colocando dinheiro que vocês quiserem, conforme principalmente o estudo de vocês, conforme a estratégia de vocês. O que eu falo assim, ó, que eu penso? Que é bom vocês já estão tendo essa curiosidade, né? Sabe que existe a renda variável, a gente tá aprendendo tudo isso na internet, porque nas escolas não ensinam, né? Nem nos cursos de administração, infelizmente, nem economia, nem contabilidade. Mas vocês estão sabendo, se interessem, comecem, estudem aqui pela internet, depois podem fazer cursos, inclusive gratuitos, nas próprias corretoras tem um monte de vídeos explicando, de vários canais também, tem artigos, tem e-books. Então, depois que vocês tiverem, se apropriarem desse conhecimento, coloquem, compre apenas uma para ver o que acontece. Se é um fundo imobiliário também, eu não quero misturar, né? Mas o fundo imobiliário, vocês é uma cota, é uma pequena parcela, só que é de um grande imóvel, por exemplo, de um grande shopping, de um complexo, né? De grandes imóveis. E aí vocês ganham por mês. A maioria das ações elas pagam trimestralmente, às vezes por ano, vai depender. A maioria delas não pagam, por exemplo, por mês. Mas é legal quando vocês comprarem e vocês pegarem o primeiro dividendo, o primeiro, né, que seja de dividendo, um juro sobre capital próprio, que são geralmente os que mais se paga, tem bonificações e outras vantagens que se tem uma ação. Quando vocês verem os rendimentos, por exemplo, comprou uma ação lá de R$ 20, vocês ganharem, sei lá, 50 centavos, vocês vão pensar que aquilo ali é real. Porque tem muita coisa que a gente fala aqui na internet que tá tão distante de vocês, que vocês não tem ninguém do cotidiano de vocês fazendo, vocês não conhecem. Parece que é coisa assim, parece que é de outro planeta, né? Então, quando a gente começa a aplicar na vida da gente, que a gente vê que é real, que é possível, e aí a gente vai se estimulando. Mas comecem devagar, devagar. A gente tem que ter pressa apenas em estudar, não em ir lá, como eu vejo assim, muitos querer o ganho extraordinário, né, o milagre, o multiplicar milhões de vezes o capital, né, o enriquecimento fácil. Se fosse assim tão mágico, então todo mundo era rico, né? Tem inclusive pessoal assim totalmente leigo, né? Que eu falo, se a gente conversa e me perguntam sobre ações, sempre vem essas perguntas, né? Ah, mas como que eu vou ganhar? Vou explodir, né? Querem explodir, querem ganhar, né? E aí tem até o lado de se envolver em coisas erradas, como, né, pirâmides. Mas vocês estudando, tendo uma boa estratégia, por exemplo, de todos, assim, pessoal que eu mais sigo, que é uma estratégia validada, a estratégia do Luiz Barsi Filho, né? É a estratégia de dividendos, né? De boas empresas pagadoras de dividendos
de setores perenes, de setores da economia. Não é qualquer empresa, não é qualquer setor. São setores estáveis, setores da economia que, mesmo que acontecer grandes crises, e várias aconteceram, eles vão se manter estáveis. Por quê? Uma conta de luz, por exemplo, é uma energia. A gente vai ter que sempre pagar. Então, empresas relacionadas a esse setor, como a Taesa, por exemplo, ela tem contratos de 30 anos, por exemplo. Aí vocês analisando a empresa, vocês vão ver, né? Porque elas conseguem fazer esse contrato, né, com o governo, ou quando elas são privadas, elas, né, não é só, vamos ver vários outros exemplos, se é telefonia, se é bancos, eles conseguem bons negócios porque são setores indispensáveis na vida das pessoas, né? Por exemplo, né, que nem da energia, que nem do banco, por exemplo. Vocês têm dúvida, né? O banco é mais fácil de vocês que não entendem nada sobre ações, vocês conseguirem perceber que banco é lucro acima de lucro. Cada trimestre fecha um faturamento maior. E se tu, né, ao invés de estar nessa dinâmica e apenas como pagador lá do teu cartão de crédito, pagando teu empréstimo, né, empobrecendo com altos juros, vocês poderiam serem felizes, né, como pequenos cotistas, né, pequenas cotas, pequenas, né, proporções, quantidades de ações. Então, tudo isso a gente consegue na bolsa de valores. Mas sempre, sempre eu vou dizer para vocês que vocês comecem estudando. É isso que eu tenho feito. Uma pequena parcela, não chega nem a 10% do meu pequeno patrimônio que eu tenho, eu invisto em ações, quero aumentar isso. Mas, como disse para vocês, eu estudo bastante, faço vários cursos. O que mais eu acompanho de todos eles é o Sbarce, porque ele é o maior investidor pessoa física do Brasil. A estratégia dele, né, tem 50 anos que ele faz isso. Ele passou por tudo que tipo de crise, por inflação, né? Até que o pessoal tem mais medo quando fala investimento no Brasil. Foi o confisco da poupança. Naquela época, confiscaram tudo, as ações não foram confiscadas. Então ele passou por, né, diversos planos, teve, né, troca de moeda, ele passou por tudo isso. E a estratégia dele é vitoriosa, vencedora. Então, tem vários outros, mas ele é o que eu. Ele tá aí, eu acho que é o melhor de todos, né? Os números dizem, né? Comprovam. Então, a gente procura aprender bastante com ele. E tem o AGF, né? Que é da filha dele. E tem outros colaboradores ali que seguem a filosofia dele, que aplicam, né? E tem vários outros, né? O Brasil tem. A internet é riquíssima nessa parte. Que pena que as pessoas não usam ainda, né? A maioria não usam para. Não se ligaram ainda. É uma riqueza. Que eu digo aqui, dedico, né? Deixo de dica para vocês, de acompanharem, de estudarem, para depois vocês, com tranquilidade, começarem a investir, saber que existe, terem curiosidade. E é isso que eu tô fazendo. Minha estratégia, eu quero seguir a estratégia de dividendos. O que são estratégias? O que são dividendos? Vocês que não sabem, né? Dizer que dividendos são juros. Dividendos, todo mundo sabe o que é uma poupança e vocês sabem que rende um dinheirinho muito pouco, né? Mas rende de vocês terem dinheiro na poupança. Se vocês têm ações, né? Vocês vão aplicar o dinheiro de vocês em ações, vocês vão ganhar. E vão ganhar um bom dinheiro. Esses são os dividendos, tem outras, né? Tem juros sobre o capital próprio, tem bonificações e várias outras formas de ganhar com as ações. Vamos dizer que a gente foca nessa estratégia que o Luiz Barros focou, foi a de dividendos.
O que são os dividendos? Eles vão distribuir os lucros da empresa. Quando o Banco do Brasil, quando é Petrobras, né, a Vale, tem um baita do rendimento, ela vai dividir isso. E ao contrário também acontece, né? Quando não tem prejuízo, aí a ação vai desvalorizar, vai baixar o valor dela, o preço dela. E aí, às vezes, ficam até sem distribuir, né? Quando tá muito crítica, elas nem distribuem. Ficam um tempo sem pagar dividendo. Mas por isso que a gente tem que estudar, né? Tem que ser com muita calma para saber quais são as boas. E vocês, com o tempo, vocês vão ter que ver que vocês vão ter uma estratégia. Por quê? Porque tem várias estratégias. Eu vou fazer outro vídeo, eu não quero misturar, porque vocês. Quem tá aqui talvez nem sabe, né? Eu assim tá ouvindo falar em ações, não quero misturar as coisas. Mas tem muita coisa que faz na Bolsa de Valores. Só que, sem sombra de dúvida nenhuma, né? A estratégia vitoriosa, assim, ó, que a gente tem aí o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil, é a estratégia de dividendos. É o estilo Warren Buffett, né? Que é a estratégia buy and hold, que ele compra as ações e segura, mantém elas na carteira. Ele vai se desfazer só quando perder os fundamentos, quando realmente aquela empresa que ele investiu, ela perder, né, as, as características que ela tinha no começo, né, que ela se propôs. Na maioria das vezes, quando são bem escolhidas, isso não acontece. Aí tu vai dizer, mas como é que tu pode saber, prever uma empresa que ela vai se... Durou 50 anos, né, do Luiz Barsi, né, 50 anos ele investindo. Tem empresas que são centenárias. Klabin, essas empresas aí são centenárias. Banco do Brasil. E quando elas tem algum problema, elas sinalizam. A Oi mesmo, pessoal que ele é investidor, ele analisa, tem, né, balanço, tem várias que o pessoal, né, várias coisas que o pessoal analisa e estuda, o pessoal consegue identificar, né, os analistas. Existe uma coisa chamada analistas e as casas de análise, que elas nos auxiliam, tá? Que são instituições e pessoas especializadas que têm certificações CNPI, né? Isso quer dizer, tem bastante estudo certificado para falar sobre ações, dar sugestões, né? Eu mesma aqui tô falando, mas eu não posso dizer vocês investem em tal ação, porque eu não tenho certificados. Mas sou uma pessoa que tem certificação. Então, não é do nada, não é futurologia, não é aposta. Por isso que eu digo para vocês, vocês têm que mergulharem nesses estudos. E é muito fácil, é muito simples. Vocês assistindo vídeos aqui na internet, vocês já estão estudando. Começa assim. Videozinho de 5, 10 minutos, aí vai aumentando. E aí vocês já entram, né? Saber o que é renda variável. O conceito de renda variável, vocês sabem? O próprio nome está dizendo, renda variável varia. São vários investimentos, né? Que tem maior variação. As ações, os fundos imobiliários, pessoal que investe em opções, né? Pessoal que faz day trade, swing trade. Vários tipos, né, que no caso day trade, swing trade nem é investimento, né, pessoal que trabalha com a bolsa, estão na renda variável. O que é renda fixa? Poupança, maior exemplo, todo mundo sabe no Brasil o que é uma poupança. Um tesouro Selic, um tesouro pré-fixado, renda fixa, não está dizendo, a renda é fixa, a renda é pré-determinada. Se tu colocou 50 mil reais hoje numa renda fixa, um tesouro Selic, tu sabe que tu, né, quando tu vai tirar, por exemplo, num tesouro pré-fixado daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, tu vai saber quanto que tu vai tirar.
vai ter um acordo, né? E numa renda variável, não, tá dizendo varia. Tu colocou 50 mil reais ali, ele vai oscilar de preço. As ações, por exemplo, elas vão oscilar de preço. O fundo imobiliário é mais estável nessa parte, o preço vai variar menos. Mas são vários conceitozinhos aí para vocês. Não quero misturar muitos conceitos, mas dizer que vocês estudem. Eu também estou estudando bastante. A gente tá num momento ímpar, né, gente? Tem internet para nos auxiliar, fica muito fácil, que a gente não tinha antes. Vamos aproveitar isso aí. Mas deixe os comentários se vocês gostam de investir, se vocês se interessam por esse assunto.